Chega o verão, tem muita gente que quer emagrecer a qualquer custo e chegam a apelar para remédios que nem sempre estão aprovados. E para falar sobre obesidade, eu convidei o médico Fernando Gershman, endocrinologista do Hospital Moinhos de Vento. Seja bem-vindo, doutor Fernando. Muito obrigado. Me diga uma coisa, está na onda do Ozempic e outros medicamentos aí? O que o senhor pensa a respeito? Obesidade é uma doença crônica, assim como hipertensão, dislipidemia e diabetes. Então, a gente tem que encarar ela como uma doença cuja qualquer tipo de tratamento deve ser continuado. A gente sempre tem como primeiro passo no manejo da obesidade a fazer uma boa avaliação diagnóstica, descartar causas de obesidade, porque nós temos causas orgânicas importantes, inclusive causas de origem hormonal. Então, uma avaliação endocrinológica bem feita é importante. A gente tem que tentar entender causas psicossociais, como é que está o sono do paciente, qual é a rotina de atividade física e de dieta. E a partir daí, então, depois de fazer um diagnóstico, né, da gravidade da obesidade, se existem complicações cardiovasculares, musculares, neuropsiquiátricas, oncológicas e diabetes associado à obesidade, nós então vamos avaliar a melhor estratégia a se realizar o tratamento. Começa sempre com mudança de vida, uma certa mudança de vida que usualmente causa uma perda a longo prazo de ao redor de 5% do peso, 5 a 10% do peso, e muitas vezes o paciente requer perda de peso maior do que isso, e com muitas vezes uma recidiva de reganho de peso importante. Então, a gente pode, eventualmente, né, em uma parcela importante dos pacientes, indicar um manejo farmacológico. Nós temos, hoje em dia, no Brasil, 4 medicações aprovadas para uso em obesidade. Uma delas é o Orlistat, que o primeiro nome comercial foi o Xinical, foi lançado há muitos anos atrás, que é uma medicação que causa redução da absorção de gordura no tubo digestivo. Então, a pessoa elimina gordura 30% da gordura que consome nas fezes. Então, quando a gente toma o Orlistat, a gente pode ter uma redução assim, de peso ao redor de 5%, mais ou menos 5 a 10% de perda de peso. Existe a outra medicação, que é a sibutramina. A sibutramina é uma medicação que age inibindo o apetite. Ela tem contraindicações específicas, por exemplo, pessoas que têm diabetes, hipertensão, né, ou doença cardiovascular não poderiam fazer uso da medicação. Ela também está associada a uma perda de ao redor de 5% do peso. Nós temos também, hoje em dia, uma medicação que é o Contrave, que é uma medicação que combina 2 fármacos, a bupropiona e a naltrexona, são medicações usadas para manejo de doenças psiquiátricas, mas o Contrave, essa combinação foi aprovada exclusivamente para obesidade. E a perda de peso que ela causa também é de 5 a 10% do peso. Tem também suas contraindicações. E nós temos também, então, hoje em dia, o Saxenda, que é a liraglutida, que é uma medicação que a gente usa na dose de 1,8 mg para diabetes e para a obesidade na dose de 3 mg. Essa medicação está aprovada, ela tem contraindicações, então, volta a ressaltar, uma avaliação bem feita, clínica e metabólica é fundamental, e a partir daí, então, nós vamos indicar a medicação. A liraglutida causa perda de peso em média de 8% do peso. É uma medicação muito segura a longo prazo, já tem vários anos de uso, e é muito interessante. Outra medicação que nós temos também no mercado para o manejo de diabetes, ela não foi aprovada nessa dose de 1 miligrama para a obesidade, e sim para a diabetes, é o Ozempic, que é a semaglutida. Gostaria de ressaltar que essa mesma medicação, a semaglutida, foi aprovada no Brasil no dia 2 de janeiro de 2023 para obesidade na dose de 2,4 miligramas. Só que nós não temos, eu tenho uma caneta dela aqui, de aplicação, essa caneta do Ozempic, é de 1 miligrama. Nós não temos a mesma caneta ainda de 2,4 miligramas para obesidade. Quando ela chegar no Brasil, deve chegar no segundo semestre de 2024, ela vai chegar, além dessas doses menores, na dose de 1,7 miligramas e na dose de 2,4 miligramas. É exatamente a mesma medicação que o Ozempic, mas a indicação dela é para obesidade nessa dose.
e ela tem uma perda de peso, em média, de 12%, se a gente adicionar ainda o efeito placebo, que é o efeito que acontece quando nós fazemos estudos comparativos da medicação com o placebo, o efeito total dela em perda de peso, para quem tolera a medicação, é ao redor de 15% de perda de peso. Ou seja, até o momento, é a medicação que tem melhor resposta para a obesidade aprovada no Brasil, com potencial de comercialização já no segundo semestre de 2024. Ela não foi lançada ainda porque ela foi lançada em alguns outros países do mundo, como Dinamarca, Estados Unidos e Alemanha, e a procura por ela foi tão grande que a empresa responsável pela Novo Nordisk acha que não tem escala para lançar ainda no Brasil no primeiro semestre de 2024, e ia lançar em setembro do ano passado, mas não tiveram condições ainda de lançar no Brasil. Nós temos também uma nova medicação que vai ser lançada no Brasil, provavelmente no segundo semestre de 2024, que é o Mounjaro. Essa medicação ela causa uma perda de peso de 22% de peso. Então, é uma ótima notícia que eu tenho para dar para todos, né? Finalizando, com que índice de massa corporal alguém é considerada uma pessoa obesa? Obesidade, a gente considera sobrepeso com 25 ou mais de índice de massa corporal, obesidade com 30 ou mais de índice de massa corporal. Vale lembrar que uma cintura em mulheres, quando elas têm que soltar o ar, a gente medir ao redor da altura do umbigo, ao redor da altura do umbigo, mulheres com uma cintura maior que 80 centímetros e homens com mais de 94 centímetros, de maneira geral, também tem o que a gente chama de obesidade central. Isso oferece um risco importante de doenças metabólicas, cardiovasculares, câncer, entre outras doenças. Dr. Fernando Gershman, endocrinologista do Hospital Moinhos de Vento, muito obrigado pelas informações e obrigado pela entrevista. Estamos à disposição e é um prazer a gente informar o público sobre esse tipo de assunto que está tão em voga. O Gramado Notícias volta amanhã, 7h30, pela Gramado TV, pelo Poa Streaming e também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite e até amanhã. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vila das Hortênsias. Viva o melhor de Gramado. E Gramado Clínica de Olhos.